ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, eu sou o Paulo e essa é a sua ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. E hoje nós vamos falar de um tema assim muito em moda, né? Que é a fraudemia, o covidão e agora vem aí o vacinão. Nós temos que nos preparar para tudo que está para acontecer aí, aquilo que está vindo aí. Antes de eu falar especificamente sobre o vacinão, tá? Eu queria fazer uma pequena recordação com você. Primeira coisa que nós vamos estar falando aqui é as indas e vindas da OMS. E aquilo que se apelidou aqui na internet de a fraudemia, né? Os dados que não batem, aquelas previsões catastróficas que acabam não acontecendo, eu não sei porquê, né? Afinal de contas, é tudo ciência, né? Eles falam tudo de ciência, é ciência, é ciência. É um negócio muito engraçado, né? Você vê que lá atrás, quando se falava em hidroxicloroquina, se falava assim, não, ciência não tem comprovação, um remédio que tem 70 anos. E agora, a vacina que nem está desenvolvida, já querem aplicar a todo mundo. Tem coisa aí, viu? Tem mistério aí, tem mistério. Mas vamos lá, falando de fraudemia aí, né? As indas e vindas da OMS, dá para acreditar num órgão desse? Uma hora fala que não é pandemia, daqui a pouco fala que é pandemia, daqui a pouco fala para não se assustar, daqui a pouco fala que, olha, você é obrigado a fazer quarentena, aí todo mundo corre para quarentena, todo mundo corre lá para o lockdown, coisa e tal. Não, veja bem, olha só, tem que ser analisado as nações, as economias, porque se você fechar de repente todas as economias ou boa parte delas, nós vamos ter problema com fome. E quando se fala de fome, se fala de escassez de alimentos. Quando se fala de escassez de alimentos, se fala do quê? Subida de preço. Cloroquina sim, cloroquina não. Tem um estudo científico dizendo que pode usar, que não sei o que tem. Não, tem outro falando que não pode. Tudo pela ciência. É algo muito esquisito tudo isso que acontece. A grande pergunta que é, esses caras são incompetentes? Ou eles estão querendo fazer isso deliberadamente? Por isso que a internet está colocando aí como fraudemia essa parte que nós estamos vendo aí. E é realmente algo para se preocupar. E nós temos que ter um cuidado muito grande quando a mídia vem e coloca alguma coisa, tanto para o bem quanto para o mal, porque a gente tem que ter o pé no chão com relação a essas pessoas. Principalmente vindo de governos, principalmente vindo dessas entidades que não deixam claro quais são as suas intenções. E sob uma roupagem de querer preservar vidas, depois a gente vê a economia, acabam fazendo essas atrocidades. Lembre-se uma coisa, pessoas matam por poder. É um troço meio doido, né? Ainda falando um pouco dessa fraudemia aí, que tanto está se falando na internet, só para a gente pensar um pouco, só para a gente pontuar uma coisa aqui muito importante. A China havia anunciado lá no início, 3.342 mortes e mais de 82 mil pessoas contagiadas pelo simpático do vírus aí, né? Agora, a China tem 1,4 bilhões de habitantes. Aonde está essa infecção generalizada? Aonde está essa contaminação generalizada? Ah, Paulo, mas quando se fala de pandemia, é quando se fala que se infectou todo mundo, todos os países têm. Mas, meu amigo, gripe todos os países têm. Agora a China teve 3.342 vítimas do coronavírus. Aqui a gente não está falando que o vírus não é um problema, ele é um problema realmente. Agora eu pergunto para você, no meio de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, dá 3,3 mortes por milhão. Isso daí não é caracterizado algo estarrecedor. Ah, mas e o que aconteceu nos Estados Unidos, na Itália, em outros lugares? Olha, senhora, eles já estão começando a rever a contagem lá e estão chegando à conclusão que 80% não era bem assim não, tá? Morrer com é uma coisa, morrer de é outra. Atente ao português aí, que até nisso daí os caras estão querendo assassinar o português, né, no meio de tudo isso. E a China ainda revisou o número. Ah,
Paulo, ela revisou o número, sim, de 3.300 passou para 4.600. No meio de 1 bilhão e 400. Ah, meu amigo, vai contar outra. E tem ainda muitas outras coisas esquisitas, né? Que eu acabei de falar que muitas mortes que foram computadas ao Covid não foi do Covid. Mostrei lá, os números não mentem, mas as pessoas sim. Dá uma olhada nos vídeos lá atrás, né? O CDA nos Estados Unidos diz que 86% morreram com e não de. A Itália apresentou números semelhantes, só que a imprensa, ó. Por quê? Ela foi incompetente ou ela tinha os seus próprios interesses e métodos para poder controlar as pessoas? E a última aí dos nossos políticos, né? Isolamento social. Por causa da pandemia, isolamento, quarentena, e o comércio fecha, o comércio fica lacrado, gente que lacrando aí o comércio com um solda, né? O cara pegando a porta de aço e soldando para o comerciante não abrir. Pô, pelo amor de Deus, né? Você ainda vai ter coragem de votar nesses partidos? Aí, na época das eleições agora, para assim, não, das eleições, para evitar tumulto, nós vamos estender o horário. E para o comerciante, fecha. Para eleger corrupto, estende-se o horário. É de doer, né? É de doer. Eu vou falar uma coisa para você. Esses políticos aí, ou eles são muito burros, ou eles têm interesses escusos. E não só políticos, também como autoridades, que a gente está vendo aí. Quais são os interesses desses caras? Controlar a população. Simplesmente isso. Eles querem controlar. Veja lá, vou falar para você, veja lá, mais uma vez, os números não mentem, as pessoas no nosso canal aí, né? Então, outra coisa que nós estamos vendo aí, tá? É o Covidão. A fraudemia produziu o Covidão. O que é o Covidão? Covidão, governadores roubaram, prefeitos sendo afastados, hospitais de campanhas montados aí às pressas, né? Sem licitação, sem nada, foi até o Congresso Nacional, estamos trabalhando para combater essa pandemia, então vamos liberar dinheiro e mais dinheiro, verbas e mais verbas para esses governadores honestos, trabalhadores que só pensam no bem da população. Meu, os caras estavam comprando medicamento, estavam comprando equipamento em loja de vinho. Se isso daqui fosse um país sério, né? Esses caras não estariam mais no poder. Fazer uma propaganda do nosso canal. Veja o nosso vídeo aí, Pandemia, o Lado Obscuro. Você vai ver os números que são estarrecedores e a corrupção que se faz em cima da pandemia. E agora está vindo, né? Agora que já está terminando o surto de Covid, principalmente aqui no Brasil, já está terminando, não é isso? Está acabando. Agora nós temos que inventar uma outra coisa. O que nós temos que inventar? O vacinão. É ou não é? Se tinha lá o Covidão, agora estamos entrando na era do vacinão. Muito bem-vindo, povo brasileiro, à época do vacinão. E aí eu fico aí, de novo, esses políticos assim, que eles são muito capacitados, eles são extremamente inteligentes e gentis, né, de tratar a população com uma delicadeza, com um profundo respeito, né, colocando a polícia para bater, trancando você no comércio, botando essa máscara aí, ó. Teve um caso aí agora na Alemanha lá, que uma menina de 13 anos morreu sufocada com a máscara lá. Tá lá, e os caras na Europa lá já começando a quebrar o pau por causa do uso da máscara, mas aqui você tem que usar máscara. Por quê? Porque eles estão te condicionando a aceitar leis injustas e sem comprovação científica. Se lá está falando assim, hidroxicloroquina não tem comprovação científica, 70 anos no mercado não tem comprovação científica? Ah, meu amigo, vai contar para outra. Lembre-se, pessoas matam por poder. E aí agora eles vêm com essa ideia de vacina chinesa e vacina russa. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o remédio nos últimos 30 anos que a China desenvolveu? Eu não estou falando assim produzir, estou falando desenvolveu. A medicina chinesa, milenar, com seus chás e tudo mais. Qual foi o remédio que os médicos e os cientistas chineses desenvolveram e falaram assim, esse remédio aqui combate determinada coisa? É eficaz e o mundo ficou assombrado. Qual foi o último prêmio Nobel de medicina para um chinês? E para um russo? Estão falando de russo? Vacina russa? Meu amigo, a única coisa que o russo entende naquele país lá é de envenenar os seus adversários políticos. Vira e mexe, tem alguém envenenado lá, os adversários. Isso eles entendem. Dessa química aí,
Eles entendem sim, olha, são perfeitos. E o que a China desenvolve para o mundo? A única coisa que a China consegue fazer é confusão no mundo, é ou não é? Consegue fazer confusão e selar a área de produção. Fora isso, o que você tem? Qual foi o equipamento desenvolvido na Rússia ou na China? Um tomógrafo, algum raio-x especial, alguma coisa diferenciada? O que foi que eles desenvolveram para beneficiar a humanidade? Eu não consigo lembrar. E agora os caras estão indo buscar nesses caras uma capacitação para desenvolver uma vacina em 6 meses. E a empresa lá na China querendo comprar remédio, querendo comprar vacina da Europa. E o cara aqui no Brasil querendo trazer vacina da China. Qual é o interesse desse cara? Qual é a finalidade dele? Os respiradores vindo da China apresentam falhas e não foram instalados, admite lá o governo do Pará. A AstraZeneca fecha primeiro acordo para a produção de vacina de Covid-19 com empresa chinesa. 60% das máscaras importadas da China vieram com defeito lá para os Estados Unidos. E os caras querem fazer negócio com esses caras? Ah, meu, você está de gozação comigo. Tem coisa aí nesse meio. Tem coisa. E outra coisa fundamental com relação ao desenvolvimento de remédio. Não é de uma hora para outra. Veja aí a matéria que eu estou colocando aqui no estado de Minas. O poder da vacinação. O tempo de desenvolvimento de uma vacina leva em média 2 anos. Eles estão querendo desenvolver em 6 meses. O que é? O que eles estão desenvolvendo? O que eles estão botando nesse meio aí? Ou isso daí já não é tão novo assim? Ou já foi algo premeditado? Como se diz em consultoria, muitas vezes, né? Eu crio uma dificuldade para vender uma facilidade. Será que eles são tão capazes disso? Ah, meu amigo. Será ainda você não sabe do que o ser humano é capaz. Então veja só, o tempo de desenvolvimento de uma vacina é em média 2 anos. E ainda uma vacina com uma eficiência comprovada, ela pode levar até mais tempo ainda. E quem está falando isso? São médicos, são cientistas. E eles mesmos estão falando assim, olha, eu não tomo essa vacina. O laboratório que eu acabei de citar aqui, ele já falou assim, eu vou liberar a vacina, só que eu não quero responsabilidade nenhuma sobre efeitos colaterais. Por quê? Você está produzindo, você não é responsável por aquilo que você está produzindo? Então, veja só, aqui no Brasil, vamos lá, se a gente tivesse ali mais ou menos 60 milhões de doses de vacina para liberar para a população aí, eles estão estimando mais ou menos o valor de uma dose algo em torno de R$200. 60 milhões são 12 bilhões de reais. 12 bilhões. Se você é um corretor de imóveis, se você é talvez um vendedor de remédio que vai lá no consultório vender o seu remédio, favorecer o seu laboratório, né, seu trabalho digno, uma comissão de 5% no meio de 12 bilhões dá 600 milhões de reais. Você acha que dá para fazer bastante campanha política ou não? Você acha que dá para deixar alguém rico no meio dessa história ou não? E se for para dividir com os amigos? Amigo, parente, essas coisas todas. E ainda eles querem que seja obrigatório. E tem juiz que não entende absolutamente de nada e que ali no Rio de Janeiro estava querendo tornar aquilo lá. Não, só volta às aulas se tiver vacina. Vai ter vacina então quando? Daqui 2 anos? Vai voltar às aulas daqui 2 anos? A educação brasileira já é tão boa, né? Que também eu vou falar uma coisa, com essa educação que nós temos aí, é capaz de deixar o cara 2 anos sem ir para a escola, que ganha mais do que nessas escolas aí, aprender essas besteiras todas que está aprendendo. No meio de tudo que está acontecendo, a pandemia indo embora, e nós falamos já há algum tempo que essa história ia até julho e agosto, depois de julho e agosto o negócio ia cair, agora eles estão inventando mais uma para você. E você? Você vai tomar vacina? Você vai colaborar com o novo vacinão? Diga aí, põe nos comentários aí o que você acha. Eu sou o Paulo e essa é a ZY3. Até uma próxima oportunidade. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo.